Oi, meus amores dos terceiros anos. Aqui quem fala é a professora Nani. Como vocês sabem, estamos passando por uma fase de pandemia por coronavírus. E diante dessa realidade, nós, professores da Erin José de Lima Júnior, estamos gravando videoaulas para que você, em casa, não perca o foco de seus estudos. Então, vamos começar com a disciplina de Sociologia. E vamos relembrar alguns conteúdos até que já foram vistos em sala de aula nesse primeiro bimestre. Então, nesse primeiro slide, vocês, como podem ver, os conteúdos programados do primeiro bimestre consistem em instituições sociais, tipos de instituições sociais, principais instituições, interdependência entre as instituições, grupos sociais, tipos de grupos sociais, exemplos de grupos sociais, e a gente faz uma inter-relação entre grupo social e instituição social. Então, vamos começar com as instituições sociais. Então, o que é instituição? Então, instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com caráter normativo, ou seja, ela define regras, normas e exerce formas de controle social. Exemplo: o Estado, a igreja, a escola, a família, o trabalho, assalariado, a propriedade privada e etc. As instituições são formadas para atender necessidades sociais e servem também de instrumento de regulação e de controle das relações sociais e das atividades dos membros da sociedade em que estão inseridas. Para isso, dispõe de um poder normativo e coercitivo, aceito pela maioria da população dessa sociedade. Então, vamos ver alguns tipos de instituições. Segundo a função e o espaço social que se desenvolve, as instituições são classificadas em instituições espontâneas, instituições criadas, instituições reguladoras, instituições operacionais. As instituições espontâneas surgem espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais, por exemplo, a família. As instituições criadas, o nome já indica que foram criadas para regular e organizar a sociedade e não surgiram espontaneamente. São elas os bancos, as igrejas e etc. Instituições reguladoras regula diversos aspectos da sociedade, por exemplo, as instituições educativas e as religiosas. E, por último, as instituições operacionais, que operam sobre diversos aspectos da sociedade, por exemplo, o Departamento de Finanças. Então, vamos falar agora das principais instituições sociais. Então, instituições familiares, instituições de ensino, instituições religiosas, instituições econômicas, instituições políticas e instituições de lazer. Então, vamos começar com as instituições familiares. Então, a primeira instituição social é a família. E aí eu trago no slide um modelo de família tradicional. Então, a família tradicional é normalmente formada por um homem e uma mulher, unidos por matrimônio ou união de fato, acrescida dos filhos que vieram a existir. É importante salientar que a estrutura familiar, a conjuntura familiar, ela varia de cultura para cultura. Por exemplo, existem países que têm uma estrutura familiar bigâmica, ou seja, de bigamia, onde um homem casado com duas mulheres e etc. Instituições de ensino. Então, a escola constitui uma instituição universal pelo fato de que em todas as sociedades é necessário garantir estrutura educacional como processo de transmissão de conhecimentos e valores presentes na sociedade. A próxima é a instituição religiosa. Então, a religião. Todas as sociedades conhecem alguma forma de religião. A religião é um fato social universal. Não resta dúvida de que a religião é uma das instituições mais importantes para a organização social. Pelo seu conteúdo moral, a religião inclui crença ao sobrenatural, ritos e cerimoniais. Instituições econômicas. Instituições econômicas são constituídas hoje pelos bancos, comércio e indústria, bolsa de valores e financeiras, e etc. As instituições econômicas especulam o capital, objetivando a multiplicação da riqueza. Instituições políticas. A principal instituição política é o Estado. Estado, que significa governo, é a organização que administra a vida do povo, visando conciliar interesses e trabalhar pelo bem público. O governo mantém a ordem e estabelece as normas relativas às relações entre os cidadãos.
Instituições de lazer. Reúne a variedade de instituições que possuem a função de entreter os seres sociais. Por exemplo, os cassinos, as festas de carnaval e etc. Nesse slide, vocês podem ver um quadro. E nesse quadro, vocês vão ver algumas das peculiaridades de algumas instituições, dentro desses eixos que estão estabelecidos aí à sua esquerda. Então, procedimento comuns, símbolos institucionais, símbolos culturais e valores. Esses são os 4 eixos. E a gente vai estar falando de 4 instituições principais, que é a família, a escola, a igreja e o governo. Então, assim, dentro da família, por exemplo, quais são os procedimentos comuns? Então, a afeição, a lealdade, o respeito, a responsabilidade. Quais são os símbolos institucionais? A casa, o mobiliário, o automóvel, o nome de família. Os símbolos culturais de uma família: a aliança, véu de noiva, vestido de casamento, copo de água, fotos de família, anel de família e etc. Os valores: quais seriam os valores de uma família? Seria o amor, o romantismo, o companheirismo. Então vamos ver agora esses 4 eixos dentro da escola. Então, quais seriam os procedimentos comuns da escola? Então, gosto pelo conhecimento, frequência das aulas e estudar. Quais seriam os símbolos institucionais? Sala de aula, biblioteca e ginásio. Símbolos culturais. Qual seria? Símbolo, cores da escola, canção da escola, mascote, farda e emblema. E quais seriam os valores da escola? Então, esforço, igualdade de oportunidades e liberdade de pensamento, né? Porque aqui ficou partido, mas de pensamento. Então, vamos lá. Vamos ver para a igreja. Então, na igreja, quais são os procedimentos comuns? Então, reverência, culto, lealdade, generosidade. Quais são os símbolos institucionais? O edifício da igreja, livros sagrados e o altar. Quais são os símbolos culturais? A cruz, crescente, imagens de santos, hinos religiosos e cantos e vestes. Quais são os valores? Amor a Deus, amor ao próximo e a caridade. E no governo, quais seriam os procedimentos comuns? Obediência, lealdade, subordinação e cooperação. E quais seriam os símbolos institucionais do governo? Os edifícios públicos, parlamento, palácio, presidencial, real e ministérios. Quais são os símbolos culturais do governo? Bandeira, moeda, hino, cores nacionais. E quais são os valores do governo? Democracia, direitos humanos, Estado de direitos, justiça e segurança. Então, nesse último slide, você pode ver que dentro de 4 eixos, que são procedimentos comuns, símbolos institucionais, símbolos culturais e valores de cada instituição, que varia de uma para com a outra, né? A gente vai variando, né? No caso, a família, a escola, a igreja e o governo, cada uma tem um papel fundamental dentro da sociedade. Tudo com seus procedimentos, com seus símbolos institucionais, com seus símbolos culturais, com seus valores. E esta foi a aula de hoje, meus amores. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.